Olá pessoal, eu sou o Cláudio Camargo e através dessa videoaula eu quero mostrar para vocês como que é simples quando você utiliza o WordPress associado com o Div Builder, você editar uma imagem, o comportamento dela para quando ela aparece no dispositivo mobile ou quando ela aparece no formato desktop. Se você estiver usando só o WordPress, vai ser um pouco complicado você fazer isso, porque você vai ter que procurar um código CSS para poder manipular as informações e trabalhar com duas imagens. Uma imagem para quando o cenário estiver abrindo o site dentro do dispositivo móvel e um outro cenário para quando você estiver abrindo essa imagem dentro de um computador, que tem uma visão mais ampla. Então aqui eu tenho um artigo que eu estou publicando no meu site. Eu estou utilizando o editor padrão, por enquanto, o editor padrão do WordPress, mas lembrando que no meu site eu utilizo o Div Builder e aqui eu tenho uma imagem. E essa imagem eu tenho duas versões dela. Eu tenho a versão para desktop, que é onde eu tenho um detalhe da imagem de um lado e do outro lado da imagem eu tenho uma escrita. E tenho aqui na minha área de trabalho uma outra versão da mesma imagem, que ela é uma imagem vertical, verticalizada. Então, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero que quando o artigo do meu site abrir no formato desktop, que ele utilize a imagem horizontal, que é essa imagem que já está aqui. E quando o meu site abrir no formato vertical, eu quero que abra a imagem, quando ele abrir no formato mobile, eu quero que ele abra a imagem vertical. Então, se eu utilizando apenas o WordPress, que é o editor que eu utilizo para editar os sites, eu teria que entrar aqui com o código CSS. Então, eu teria que fazer uma pesquisa no, no Google para procurar um código que vai se adaptar aqui. Para isso, eu preciso ter conhecimento de código. Esse é o grande diferencial do Div Builder, porque eu não preciso ter conhecimento avançado de código para fazer esse tipo de interação, esse tipo de transformação naquilo que eu quero. Então, na prática, vai ficar da seguinte forma: eu vou pegar aqui esse artigo que eu escrevi, que ele está no editor padrão, eu vou copiar ele, vou recortar ele daqui, na verdade, e vou clicar nesse botão, use o Div Builder. Com isso, agora, é só eu clicar aqui ó, em editar com o Div Builder. Vou clicar aqui antes disso em atualizar, para ele poder atualizar, que eu deixei só o título aqui. E agora eu vou clicar nesse botão aqui. Ó. Assim que ele terminar de atualizar aqui, ele vai habilitar o botão para eu clicar. Então eu vou clicar aqui, ó, editar com o Div Builder. Aqui no editar com o Div Builder, eu tenho algumas opções. Eu posso clonar uma página existente, selecionar um layout dos layouts pré-carregados que tem nos layout packs que vem já junto com o Div Builder quando você faz a assinatura. Isso eu posso te explicar numa outra aula, que tem lá mais de 2.000 layouts profissionais que você já pode escolher, totalmente gratuitos dentro da mesma assinatura. E eu tenho construir do zero. Nesse caso, a gente vai construir do zero. Então, eu vou clicar aqui em construir do zero. E agora, ele pergunta para mim a primeira coisa, quantas colunas eu quero para formatar esse estilo que eu estou fazendo. Então, eu vou usar uma coluna só. Caso eu tenha a ideia de trabalhar duas, três colunas, que não é o caso dessa videoaula, a gente pode utilizar aqui outros formatos, porque ele tem essa versatilidade de colunas que fica mais fácil para você organizar o seu layout, o layout do seu site, da sua página, de acordo com a sua idealização.
No nosso caso aqui, a gente vai usar uma única coluna. Dentro dessa coluna, eu vou colocar um bloco de texto, apenas um bloco de texto. Ok. Nesse bloco de texto, eu vou ampliar isso aqui para ficar mais fácil para editar. E o que que eu vou fazer? Eu vou colar todo aquele texto que eu tinha usado o editor padrão do WordPress, agora eu vou colar aqui, ó. Pronto. O que que acontece? Ele traz o texto com toda a formatação dele. A única coisa que eu vou dividir aqui é essa imagem, porque eu quero que o comportamento dela seja diferente. Então, assim, eu poderia usar cada bloco aqui, por exemplo, de título, um bloco diferente, ó. Você vai ver que tem título e texto, título e texto. Eu poderia usar blocos diferentes, mas como não tem muita variação, é só título e texto, dentro de um único bloco de texto, eu consigo colocar essa formatação. Agora é só eu clicar aqui, ó, no botãozinho salvar mudanças e o artigo praticamente vai estar todo aqui, ó, da mesma forma como ele estava utilizando o editor padrão. A única diferença é que eu vou quebrar esse bloco em dois para que eu tenha um segundo bloco aqui, ou um terceiro bloco no caso, que vai ser a nossa imagem, que é onde eu vou utilizar essa transição, para que ele enxergue quando eu estiver utilizando o dispositivo mobile, ele vai saber que eu quero a imagem vertical, que está lá na minha área de trabalho que eu vou puxar. E quando eu estiver utilizando um desktop, um computador, um notebook, que ele use a imagem horizontal. Para isso, eu vou pegar essas informações que estão aqui abaixo da imagem e vou copiar elas novamente aqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui e pronto. Ó, eu tenho o primeiro bloco das informações e agora aqui eu vou clicar nesse botão, nesse sinalzinho de mais aqui, ó, e vou adicionar um segundo bloco. E dentro desse bloco, de uma coluna mesmo, né, dessa linha de uma coluna, eu vou colocar aqui um outro bloco de texto. Por que que eu estou dividindo? Porque eu quero que a imagem esteja totalmente livre. Então, você vê que o texto continua aqui e a imagem está aqui dentro. Tudo bem, para essa primeira visualização, eu vou deixar a imagem aqui dentro, mas lembrando que eu vou colocar essa imagem num bloco, somente ela. Então, eu vou salvar ela. Vou clicar aqui, ó, nesses três pontinhos, tá? Lembrando que agora eu estou utilizando o WordPress, mas eu estou utilizando o editor Div Builder. Ele facilita muito o nosso trabalho. Vou clicar aqui no botão salvar e o meu artigo vai ficar salvo. Agora eu vou acessar o artigo, posso acessar até de uma outra janela, que já está aberto aqui, e vou salvar essa imagem. Ó. Salvar essa imagem como? Essa imagem eu já tenho ela vertical na minha área de trabalho e vou salvar ela no formato desktop aqui. Então agora eu tenho as duas imagens salvas. Agora aqui na minha edição, eu vou clicar aqui na roda dentada para continuar editando meu texto e vou deletar essa imagem. Vou dar um OK aqui. E agora eu tenho bloco de texto, tá? Dividido aqui por por uma linha. Como continua sendo uma linha, eu não vou usar a formatação de duas colunas, três colunas, eu nem precisava usar essa linha. Eu posso usar somente o bloco de texto, que eu posso pôr aqui embaixo do último bloco de texto. Ó. Aí assim eu fico só com os blocos, com os módulos de texto mesmo, sem precisar dessa linha. Eu vou até deletar ela. Ó. Essa linha a gente utiliza ela uma única vez, que eu estou usando aqui, para separar colunas. Se por um acaso, em algum momento do seu artigo, você entende que você precisa de duas colunas, então você precisa criar uma nova linha. Para criar uma nova linha, é só chegar abaixo da última linha que você criou e clicar no botão mais. E aí você pode continuar a formatação com duas colunas ou três, depende do seu projeto.
Aqui nesse caso, eu só preciso adicionar um novo bloco através desse botão mais aqui, que vai ser o nosso bloco de imagem. Eu vou clicar e agora eu vou escolher imagem. E ele já automaticamente pede para eu buscar a imagem que eu quero. Eu vou até minimizar isso aqui um pouco, que eu não preciso dele no formato aberto. Vou clicar aqui na imagem e agora vamos começar a nossa configuração de comportamento de imagem. Quando eu estou no formato desktop, eu vou usar essa imagem aqui, que eu salvei ela como desktop. Vou esperar um pouco para ele calibrar. Lembrando que ele demora, no meu caso, ele demora um pouquinho mais para calibrar porque ele está otimizando essa imagem. Ele vai usar um novo formato disponível chamado WebM. E esse WebM, ele vai compactar essa imagem o máximo que ele puder sem perder qualidade, por isso que demora um pouco. Olha lá, ó. Uma imagem de 2000 pixels por 880 pixels, ela ficou com 67 kbps. Agora é só eu clicar aqui, ó, em enviar imagem. Antes disso, deixa eu ver se tem alguma informação de texto nessa imagem, porque eu vou copiar esse texto e vou colocar aqui na descrição. Vou colocar também no texto alternativo e vou colocar no título. Isso ajuda muito na hora dos mecanismos de pesquisa, como o Google, por exemplo, procurar alguma coisa do seu site, uma imagem, e ele achar uma imagem que tem uma descrição. Agora eu vou clicar em enviar imagem. Pronto. O que que eu tenho até agora? Um bloco de texto, né? Um módulo de texto, na verdade, que esses blocos que eu posso colocar conteúdo diversificado se chama módulos dentro do Div Builder. Tenho aqui o meu módulo de imagem e tenho aqui o outro módulo de texto também, ok? Vou deixar ele bem próximo aqui. Você vê que ele respeita uma formatação bem legal. Então, aqui, ó, só recapitulando, tenho um bloco de texto. Eu vou até colocar num outro formato aqui para você entender melhor. Eu tenho um bloco de texto, que é um módulo de texto. Tem um módulo de imagem e tem um módulo de texto. Texto por texto, tanto quando ele estiver no mobile quanto ele estiver no desktop, ele vai aparecer normalmente. Não vai ter nenhum segredo, nada. Agora, a imagem, eu consigo controlar o comportamento dela agora que eu estou usando o Div Builder dentro do WordPress. Então, eu vou clicar aqui, ó, na roda dentada. E agora, o que que eu vou fazer? Aqui mesmo na imagem, quando eu posiciono o meu cursor do mouse sobre a imagem, eu consigo aqui, ó, tenho esse desenho de um telefone, que é exatamente a, a formatação que eu posso variar entre mobile e desktop. Então, quando eu clico aqui, esse daqui é um ícone que vai me dar responsividade para essa imagem. E daí eu tenho controle para que ela seja desktop. Se eu quiser alternar ela quando for tablet, mas eu não preciso porque no tablet vai dar boa leitura, só no telefone que eu vou mudar. Por quê? Porque o telefone ele tem ali 400 pixels de largura. E quando essa imagem aparecer, ah lá, o texto fica muito pequeno. Então, nesse caso, a gente vai usar a imagem vertical. Então, eu estou aqui, ó, eu selecionei telefone e agora eu venho na imagem, clico na roda dentada e clico em enviar arquivos. Agora eu pego a minha imagem verticalizada e coloco. Lembrando que ele vai demorar um pouquinho porque ele está otimizando essa imagem para que mesmo ela sendo um PNG grande, que você vai ver que ele tem uma proporção bem grande, ele vai otimizar ela para o formato WebM, que é o formato mais utilizado hoje na internet quando se trata em otimização de arquivos. E é muito importante você se preocupar com a otimização de arquivos. Ah lá, ó, tem uma imagem de 1563 pixels por 1080 de largura. Então é uma imagem praticamente Full HD, tá? Praticamente isso.
Só que ela vai ser otimizada, ó, 61 kbps. Por ser um PNG, se você entende um pouco sobre imagens, você vai ver que é um excelente, uma excelente compactação aconteceu aqui, tá? E da mesma forma, eu vou utilizar o texto. Eu vou colocar aqui, ó, na descrição, vou colocar no nome da imagem e vou colocar no texto alternativo. Agora eu clico em enviar imagem. O que que aconteceu aqui agora, ó? Você pode ver que eu coloquei aqui, ó, na imagem, eu habilitei o versionamento da, isso aqui se chama responsividade. O que que é um site otimizado e responsivo? É um site que quando eu estou no celular, ele pode ser uma coisa, e quando eu estou no notebook, no desktop, ele é outra coisa. Eu tenho essa flexibilidade e consigo fazer essa formatação dentro do mesmo site, sem precisar criar duas versões diferentes de site, dentro do mesmo contexto. Tanto é que o texto em si eu vou manter. A única coisa que a gente vai alterar é o comportamento dessa imagem. Você viu que legal? E eu não precisei digitar código, ele automaticamente já fez isso. Esse é o poder do Div Builder. Agora eu vou clicar aqui em salvar mudanças. Ele volta para o formato desktop, mas se eu quiser clicar aqui, ó, no telefone, ele já vai mostrar para mim o que que um, o que que é o outro, ok? Aqui, a única coisa agora que eu vou formatar, que quando eu coloco essa seção, em azul se chama seção. É como se fosse uma div. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero tirar esse espaçamento grande que está aqui, ó, tanto esse quanto esse. Então eu venho aqui na configurações da seção, venho aqui em design, espaçamento, e aqui onde eu falo aqui, ó, topo, eu vou pôr 0. Então você já vê que ele subiu ali o texto. Vou clicar em OK e a mesma coisa eu vou fazer aqui na configuração da linha, que é esse que está representado na cor verde. Eu venho aqui em design, espaçamento, topo, vou colocar 0. Então aí ele vai utilizar realmente o espaço que eu tenho para poder, para não ficar um espaço muito grande entre o título da notícia e a notícia em si. Agora eu dou um OK aqui. Vou olhar lá embaixo como que está essa formatação, que para mim é importante, ó. Aqui quando eu terminei o bloco, ele tem um espaçamento relativamente comum, tá? E se você acha que é muito, eu ainda posso puxar essa barra cinza que apareceu, eu posso puxá-la com o mouse um pouco para cima, eu ainda consigo diminuir esse espaço entre a imagem e o texto. Mas eu não quero, eu gostei, tá bom assim. Da mesma forma aqui embaixo, ó, você sempre tem essa barra cinza que você consegue diminuir os espaços entre um bloco e outro, ok? Agora eu vou ver o último lá embaixo, que é o que me importa agora. E eu tenho também aqui esse espaçamento, ó. Tenho dois espaçamentos aqui, tanto da seção, que é o azul, quanto da linha, que é o verde. Então você viu que nós temos três situações aqui: seção, que está representado na cor azul; linha, que é o que vai dentro da seção, a seção é como se fosse uma div; linha, que é o que vai dentro da seção, que são as colunas, nesse caso eu estou usando uma coluna. E é bem interessante eu te falar também que se a gente usar duas colunas, quando ele se transformar no formato mobile, ele vai colocar para uma coluna, não vai ficar duas colunas. Por quê? Para o texto ficar mais confortável. E depois da seção, nós temos aqui representado na cor cinza o bloco que nós chamamos de módulo. Então, esse é o Div Builder. E através dessa videoaula você conheceu um pouco sobre o Div Builder trabalhando junto com o WordPress, onde você consegue criar qualquer tipo de layout que vier à sua cabeça e aquilo que você achar mais confortável e inteligente. O WordPress hoje, quase 50% da internet mundial utiliza o WordPress para criação de site, ou seja, é uma ferramenta extremamente popular, extremamente boa, excelente. Porém,
O WordPress somente em si, ele tem a limitação daquilo que ele pode fazer por você. Mas quando você instala o Div Builder, o céu é o limite. Você consegue fazer qualquer tipo de configuração e inclusive usar o que ele já tem na biblioteca, que são mais de 2.000 layouts profissionais para você dar um clique e instalar esses layouts no seu projeto, na sua página, e depois só editar o conteúdo, as imagens e pronto, o seu site fica pronto em algumas horas de trabalho. E sem perder o profissionalismo, que é muito legal. Então aqui você vê que se eu der dois cliques aqui, eu vou entrar na configuração da seção. E a mesma coisa aqui no verde, ó, quando eu estou com o verde selecionado, eu não cliquei em nada, tá? Eu só posicionei o mouse. Se eu der dois cliques, eu também vou abrir as configurações, só que dessa vez da linha, que é o verde. E o mesmo vai ocorrer se eu der dois cliques no cinza. Ele vai abrir para mim as configurações. Deixa eu ver aonde que eu tenho que clicar aqui, ó, talvez aqui na barrinha. Ele vai abrir para mim as configurações do módulo, as configurações da seção do módulo de texto. Tá vendo aqui? Beleza. Como eu quero diminuir esse espaço, talvez esse aqui não. O da linha eu vou deixar esse espaço porque eu acho legal. Mas aqui, o da seção, eu quero zerar ele também. Então, eu vou lá de novo, dei dois cliques, vou clicar aqui no Design, vou vir aqui em Espaçamento e parte inferior eu vou colocar zero. Ou então, se já está zero no topo, é só eu clicar nesse cadeado aqui, ó, e pronto. Ele já eliminou o espaço porque ele igualou tanto o topo quanto a parte inferior. Você vê que isso aqui nós teríamos que escrever através da folha de estilos, que é conhecida como CSS, é o arquivo CSS do site. E aqui não, é tudo visual. Você consegue, através de menus, você consegue fazer toda a configuração do seu site sem precisar compreender nada de código. Esse é o poder do Div Builder. Vamos ver como que ficou? Vou clicar aqui em salvar, vou clicar nesse botão aqui. E agora nós vamos abrir a imagem e testar os formatos. Vou clicar novamente aqui, dar um reload aqui na página para ele poder entender a configuração que nós acabamos de fazer. E olha aí, a gente vê a, a nossa configuração, aquilo que foi feito, ó, o texto, os títulos, tal. Só que tem aqui a imagem. Como a gente fez aquela configuração de versionamento, eu tenho aqui, ó, num formato normal, até certo ponto. Lembrando que também, se você quiser um outro formato para tablet, você também pode, você também pode criar um terceiro tipo de imagem, um terceiro cenário para uma imagem aparecer. Mas nesse caso nosso, a gente tem dois formatos. Ela aqui no horizontal, e quando eu puxo, ela se torna uma imagem vertical. É que aqui ele não vai mostrar para mim, porque como eu estou fazendo essa indução aqui, ah lá, mostrou. Eu achei que ele não ia, porque aqui eu nem estou usando o formato mobile, tá? Eu só estou diminuindo aqui a tela do Google Chrome e mesmo assim ele aceitou, ó, para mostrar para a gente a visualização. Eu achei que eu ia ter que abrir o celular para ver essa visualização, mas não, ó. Ele já mostra para mim que essa imagem agora é a mesma imagem, porém é uma outra versão da imagem, que é a imagem vertical. E aqui ela é a imagem horizontal. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e se você gostou, assim como eu, do Div Builder, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, você pode fazer assinatura. Você fazendo a assinatura do Div Builder, precisando de ajuda para fazer a instalação dele no seu site, você pode contar comigo, eu posso te ajudar. Eu sou o Cláudio Camargo, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, deixa lá o seu like para gente. Se inscreve no canal que sempre eu vou colocar vídeos novos. Um grande abraço e até a próxima.